Fala galera, beleza? Eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. Temos mais um vídeo hoje, tá? Para você que é do sétimo ano. Nessa segunda-feira, vamos falar sobre multiplicação de números racionais. Os números racionais nós vimos no final do caderno 1, né, do livro 1 de vocês, com operações como adição e subtração. Agora nós vamos ver outras operações que utilizam os mesmos números, que são a multiplicação, né? Vai ter outro vídeo falando só sobre divisão, só sobre potenciação e o outro sobre radiciação, porque eu vou dividir em 4 partes para ficar melhor o entendimento de vocês e eu poder explorar o quanto puder de cada tema, tá? Então vamos lá. Eu sempre pulo as discussões porque as discussões a gente faz em live, tá? Como isso aqui que tem no início do capítulo do livro de vocês. Na multiplicação de números inteiros, o primeiro fator indica quantas vezes o segundo fator aparece em uma soma. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 4. O 3 ele vai indicar que o 4 ele vai aparecer numa soma 3 vezes. Então, eu vou somar 4 mais 4 mais 4. Tá? É isso que ele quer dizer quando o primeiro fator é esse e o segundo fator é esse. Tá? Os elementos de uma multiplicação eles são chamados de fatores e são separados pelo sinal da multiplicação, que é esse pontinho aqui, ó. O porquê vocês não vão usar mais o x, porque o x ele agora vai servir para outra coisa, tá? Antes o sinal da multiplicação era assim. Pelo menos as professoras de vocês faziam assim, tá? Seria aqui 3 vezes 4. Tá? Mas esse x aqui ele vai servir para outra coisa na matemática, então por isso que a gente substitui esse x por esse ponto médio aí, tá? Então 3 vezes 4 é a mesma coisa que o 4 aí em 3 parcelas em uma soma, que dá igual a 12, né? 4 mais 4 mais 4 é 12 e 3 vezes 4 também são 12. Aqui tem um exemplo com caixinhas, né, com quadrados, para vocês poderem calcular melhor e perceberem que se eu separar 4, né, 3 vezes aqui e juntá-los depois, eu vou ter 12 quadradinhos desses verdes, tá? Eu tenho 4 quadrados em cada. 3 vezes eu repeti essa série de 4 quadrados. Se eu for juntar tudo, vai me dar 12 quadrados. Quando a gente multiplica uma fração em um número inteiro, acontece da mesma forma. O primeiro fator indica a quantidade considerada do segundo. De que maneira? Eu tenho 2/5 vezes 15, tá? 2/5 vezes 15, o 15 ele vai passar a virar uma fração. Sempre que eu tiver um número que é inteiro, certo? Um número inteiro aqui, ele vai virar uma fração com esse número no numerador, o 15, e o 1 como denominador, tá? Não esqueçam disso. Isso, eu tenho aqui 2 vezes 15, que dá 30. 5 vezes 1, que dá 5. Por quê? Porque na multiplicação entre frações, eu vou multiplicar numerador com numerador. Os números que estão em cima, eles se multiplicam. E os que estão embaixo, eles vão se multiplicar entre si, tá? Então, dá 2 vezes 15, 5 vezes 1, dá igual a 30 sobre 5. Se 30
sobre 5 for o meu resultado final, professor, deu fração. Eu preciso simplificar. Como a demanda das atividades do portal são um pouco complicadas para vocês, então vocês podem deixar até em forma de fração. Se vocês não souberem, 30 dá para dividir para 5. Tá? Se vocês não souberem ou esquecerem desse caso, vocês podem deixar a resposta em forma de fração. Só vai estar errada se o cálculo se a fração também estiver errada, tá? Nesse caso aqui, 2 vezes 15 dá 30, 5 vezes 1 deu 5. Então, 30 eu consigo dividir para 5. Como é que eu sei isso? Porque o número termina em 0. Se o número terminar em 0 e em 5, ele consegue dividir para 5. Então, 30 dividido para 5 dá 6. Tá? E 6 é a minha resposta final. Ou existe uma outra forma feita por simplificação. Como é feita a simplificação? Você sempre vai simplificar os fatores de uma fração com a outra. Aqui eu simplifiquei o 15, que era o numerador, com o 5, que era o denominador da outra fração. Né? Dividindo 15 para 5, dá 3. Aí eu faria 2 vezes 3 e aqui embaixo ficou 1. Por quê? Porque eu dividi o 5 para 5. Tá? Eu simplifiquei tanto o 15 como o 5 pelo número 5. Então, 5 dividido para 5 dá 1, eu coloco aqui. 15 dividido para 5 dá 3, eu coloco aqui. Então, 2 vezes 3 deu 6 e 1 vezes 1 dá 1. Alguns alunos vão sentir dificuldade em entender isso aqui, tá bom? Por isso que eu peço que usem um método mais convencional, que é esse de cima aqui. Porque esse aqui é para quem pega cálculo e pratica todo dia e ele consegue perceber simplificações, frações equivalentes, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos para a representação. Aí eu tenho 2/5 de 15. 2/5 de 15 quadrados, tá? O que representa 2/5 é essa parte aqui verde, tá bom? Mas, professor, né, eu estudei e isso era igual a 6 sobre 15. Né? Eu tenho 15 quadrados, 6 deles são pintados, então o número que está pintado aí de cor diferente vai para o numerador, o 15 fica no denominador. Mas prestem bem atenção. Aqui houve uma simplificação, tá? Dividindo essa fração por 3, 6 dividido para 3 dá 2, 15 dividido para 3 dá 5. Então, 6 quinzeavos é um exemplo de representar que ele é 2/5 dessa fração. Então, se eu pegar 2/5 vezes 15 é igual a 6. Tá bom? Se eu tirasse pelo menos essa parte verde, eu saberia que o meu resultado final seria o 6. Porque eu queria apenas os 2/5 de 15 peças aí. Agora vamos lembrar como nós realizamos o produto de duas frações. Eu falei um pouquinho sobre isso já, né? A representação do primeiro fator e do segundo fator. E um fator que indica a quantidade considerada do outro. Então, aí nós temos 8 partes iguais e 3 estão sendo consideradas o resultado, certo? Por quê? Olha, eu tinha 3 partes iguais aqui e 4 barrinhas, né, no total. 3 partes pintadas. Se eu pego isso aqui e acoplo, né, no meu retângulo,
essa linha aqui do meio, essa linha horizontal, tá? Essa linha horizontal aqui, ela vai dividir esses retângulos no meio. A diferença é que aqui eu vou ter 8. E desses 8 eu só posso ter 3 pintados. Tá bom? E esses 3 que estariam pintados, eles estariam nessa parte aqui. Né? Até porque aqui já vai colorido, ó. Então eu fiquei ainda com os 3. Pintados em 8 partes. Por que isso acontece? E por que dá 3/8? Porque eu faço 3 vezes 1, dá 3. Então já me indica quantos eu tenho que pintar aqui. 3 vezes 1 deu 3. 4 vezes 2 dá 8. Então eu sei que no final eu tenho que ter 8 retângulos desse. Tá? E nós vamos ver as propriedades agora da multiplicação com um exemplo parecido com o anterior, que se chama fechamento, tá? Vamos fazer primeiro a multiplicação e depois vamos dizer o que é o fechamento. Eu tenho menos 3/8 vezes mais 1/2. Então, vou fazer menos 3 vezes 1, né? Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 1 dá 3. 8 vezes 2 dá 16. Então, deu menos 3 sobre 16. Vamos lá para outra. Agora eu tenho duas frações positivas. Ó. 7 vezes 8, né? 7 quartos e 8 quintos. 7 vezes 8 dá 56. 4 vezes 5 dá 20. Deu 56 sobre 20. Eu poderia usar aquele método de simplificar isso aqui, tá? E dividir isso por 4. Aí aqui ficaria 1. E aqui ficaria 2. Né? 8 dividido para 4 dá 2. E no final ia me dar essa daqui. Mas se eu não fiz isso, o que acontece? Tá? Eu não fiz isso. Professor, eu preciso fazer isso? Não. Você pode continuar calculando normal. Do jeito que está aqui, ó, 7 vezes 8 dá 56. 4 vezes 5 dá 20. Deu aí? Você quiser parar, eu vou considerar, tá? Até porque eu ser professor de vocês, eu tenho que ter o conhecimento de frações equivalentes. Então, eu sei que 56 sobre 20, ele é equivalente a 14 sobre 5, perdão. A 14 sobre 5. Então, se eu dividir 14 para 5, eu não consigo, tá? 56 para 20, eu não consigo. Então, não tem como eu ter um resultado que seja inteiro. Beleza? Mas se eu simplificar por 4, então 56 dividido para 4 dá 14, 20 dividido para 4 dá 5. Existem multiplicações feitas com números decimais também. Ó, menos 0,56 vezes menos 3,8. Menos vezes menos dá mais. E 0,56 vezes 3,8 dá 2,128. Mais 7,8 vezes menos 0,4. Mais vezes menos dá menos. E 7,8 vezes 0,4 dá 3,12. Então, o fechamento ele nos indica que o produto de dois números racionais também será um número racional. Tá levando em consideração que números inteiros aí também podem ser racionais. Tá bom? A comutativa.
nós temos aí duas operações, só que de formas inversas, ó, invertendo aí os seus fatores. Menos 5 terços vezes menos 1 meio, que é igual a mais 5 sextos, e menos 1 meio vezes menos 5 terços, que também é igual a mais 5 sextos. Então, o que é que eu vou ter aí? Né? Ó, outra operação aqui, menos 4 terços vezes 5, e a gente sabe que o 5 é uma fração de 5 sobre 1, né? E 5 vezes menos 4 terços, ambas vão dar o mesmo resultado, ó. Menos 20 terços, porque eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Aqui, quando eu tenho números decimais, 12,4 vezes 3,2 é igual a 39,68. E 3,2 vezes 12,4 também vai dar 39,68. E na comutativa, a gente percebe aí que a ordem dos fatores ela não altera o produto. Associativa. 1 meio vezes menos 2 terços. Vezes menos 6 quintos. A gente viu que um estava dentro do colchete e o outro fora, tá? Então a gente resolve primeiro o que está dentro do colchete para depois resolver o que está fora. Beleza? Então isso aí vai dar menos 2 sextos. E menos vezes menos dá mais, né? 2 vezes 6 dá 12. Deu 12 aqui. E 6 vezes 5 dá 30. Tá? É uma fração equivalente a 2 quintos. Só que se eu for inverter e tirar 1 meio e o menos 6 quintos eu botar dentro do colchete, no lugar dele, eu vou ter essa operação aqui. E aí eu vou resolver primeiro isso aqui, que vai dar 12 sobre 15, e multiplicar com 1 meio. 12 vezes 1 dá 12. E 2 vezes 15 dá 30. 12 sobre 30 igual a 2 quintos. Tá? Aí eu tenho um modo com números decimais. Menos 3 vezes 0,07 vezes menos 0,07 e 1,02 do lado de fora. Então, dentro do colchete deu 0,21. Se eu multiplicar com 1,02, vai dar isso aqui. 0,2142. Mas se eu tirar o menos 3 do colchete e colocar 1,02, eu vou ter um número negativo, é óbvio, né? 1,02 vezes menos 0,07 dá isso aqui. Menos 0,0714. E se eu multiplicar com o 3 depois, vai dar 0,2142. Então, o modo como os fatores são associados não altera o produto final. Tá? Produto que eu falo aqui é sempre o resultado final da multiplicação. Tá? Isso é produto. Então, o modo como eles se associam, se um está dentro do parêntese e o outro fora, desde que os seus sinais não mudem, eles não vão alterar o produto. Tá? O elemento neutro, a gente sabe que o elemento neutro da multiplicação, né, vai ser quando a gente multiplicar as coisas por 1. Então, tem aí 1 vezes 2 nonos, vezes 1, vezes menos 3 quartos. Então, eu vou ter 2 nonos vezes menos 3 quartos, que dá menos 6 sobre 36, que é a mesma coisa que menos 1 sexto. 2,345 vezes 1 é 2,345. Então, o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Tá?
E o elemento inverso, ou recíproco. O que é um elemento inverso? Aqui eu tenho uma primeira fração, 5 sobre 2. O inverso dela é se o 2 estiver no numerador e o 5 no denominador. Então, isso aqui no final deu 1, certo? Aqui, ó, menos 7 terços vezes menos 3 sétimos também dá 1. 0,5 vezes 2 também vai dar 1. Então, dois números racionais não nulos, que são chamados de inversos ou recíprocos, quando o produto acontecer isso quando o produto deles no final dá 1. Tá? Todo esse tipo de multiplicação vai dar 1. Se eu pegar aqui 3 sobre 4 e fizer uma multiplicação com o inverso dela, colocar o 4 aqui em cima e aqui o 3. Isso no final vai dar 1. Por quê? Dá 1. Porque 3 vezes 4 aqui seriam 12. E 4 vezes 3 aqui embaixo também seriam 12. E 12 dividido para 12, a gente sabe que resulta em 1. Tá? Então, sempre que eu tiver o inverso da primeira fração como fator, o seu segundo fator, né? E eles estiverem multiplicando entre si, o resultado sempre vai ser 1, porque o numerador no final vai ser igual ao denominador. E um dividindo para o outro dá igual a 1. Beleza? Distributiva, que é uma propriedade muito importante, tá? Então, vamos efetuar a operação indicada dentro dos colchetes primeiro. Olha aí. Eu tenho menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7, a gente consegue perceber que dá 5 aqui no final, certo? Esse 5 eu multiplicaria com menos 6 depois. 6 vezes menos 5 dá menos 30. Só que aplicando a propriedade distributiva, eu consigo fazer o quê? Distribuir o 6 tanto para o 2 como para o 7. Como assim? Vamos relacionar a distributiva quanto à adição, tá? Olha, eu tenho esse 6 aqui fora. Se ele está fora de um colchete e está multiplicando com o que está dentro, ele consegue multiplicar por todo mundo que está lá dentro daquele colchete. Tá? Ele é o que a gente chama de fator comum. Então, pego o 6, vou multiplicar com menos 2, ó, representei aqui. Pego esse menos 6, vou multiplicar com o 7, represento aqui. Menos 6 vezes menos 2 deu mais 12, ou somente 12. Menos 6 vezes mais 7 vai dar menos 42. E se vocês perceberem, aqui eu tenho um número negativo e outro positivo. Vai haver uma subtração, onde eu vou conservar o sinal do maior número. O maior número é 42. Então, 42 menos 12 dá 30. Certo? E aí, eu cheguei no meu resultado final, que foi o mesmo que deu aqui em cima, se eu tivesse feito a operação, né, no colchete primeiro e multiplicado depois. Eu só fiz aí de um modo diferente. Aí, ó, tem um colchete, menos 1/2, mais menos 1/4. Fazendo isso aqui, MMC vai dar, né, aqui, ó, tirei do parêntese. Vou fazer MMC, ó, deu 4 aqui no denominador. 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Vem um 2 para cá. 4 dividido para 4 dá 4. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 1, 1 vem para cá. Então, isso aqui, feito MMC, fica assim. Denominador comum. Vou somar os de cima, dá menos 3/4. Né? Porque eu somei se ali tinha menos.
porque se eu tenho dois números negativos, eu consigo fazer uma adição e conservar o sinal. Lembrem-se disso, tá? E aqui eu posso multiplicar, olha. 2 vezes menos 3, tá? E 3 vezes 4. Isso aqui ia dar 6 sobre 12, tá bom? Mas aqui a resposta simplificada dela é menos 1/2, porque ele fez o quê? Ele dividiu isso aqui por isso. 3 dividido para 3 dá 1. Né? Simplificando esse por 3, isso aqui vai dar 1. E simplificando esse aqui e esse aqui por 2, isso aqui vira 1. E aqui vira 2. 4 dividido para 2 é 2. Então, ele fez isso aqui para dar logo esse resultado de cara, tá? Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês podem calcular normalmente e depois simplificarem se assim vocês conseguirem. Simplificar, tá? Se não tiver como simplificar, então deixa a questão lá, certo? Uma coisa importante é que eu só vou pedir para simplificar as questões que eu pedi uma fração irredutível no final. Deu valor irredutível. Então, irredutível não é você pegar o numerador e dividir pelo denominador, não. Irredutível é você simplificar frações, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Prestem atenção aí. Distribuir 2/3, multipliquei com menos 1/2. E o 2/3 multipliquei com menos 1/4. No final, eu vou ter 1/3, né? Porque aqui ele fez o corte, ó, ele simplificou. 2 dividido para 2 dá 1. Então, aqui deu menos 1/3. E aqui, 2 ele dividiu para 4, do jeito que eu fiz aqui, tá? No final. E deu 2 aqui. E vai dar 3 vezes 2 dá 6, né? Embaixo. E 1 vezes 1 dá 1. É porque quando ele corta aqui, isso aqui vira 2 e isso aqui vira 1, porque ele dividiu 2 para 2 e 4 para 2, tá? Então, eu tenho aqui menos 1/3 e menos 1/6. MMC de 3 e 6 é 6. 6 vira o denominador comum. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E aqui, 2 e 1. Menos e menos aqui, eu consigo somar e conservar o sinal. 2 mais 1 dá 3. Então, fica menos 3/6. Simplificando, fica menos 1/2, tá? Aqui, menos 1,4 vezes 2, menos 5,3. Então, eu tenho menos 1,4 vezes menos 3,3 e no final dá 4,62. Se eu fosse pegar esse menos 1,4 e multiplicar por cada valor, eu teria menos 1,4 vezes 2, menos 1,4 vezes 5,3. Tá? 1,4 vezes 2 dá 2,8. Menos vezes mais dá menos. Então, menos 2,8. Esse menos com o de fora e o daqui de dentro fica positivo, tá? Então, esse número final vai ser positivo. Beleza? E aí eu vou ter 1,4 vezes 5,3, que dá 7,42. 7,42 menos 2,8 dá 4,62. Certo? O fator zero. Então, eu tenho tudo aí, eu tenho 3 fatores aqui e um deles é o fator zero. No final, vai dar zero. Se eu pegar, ó, menos 21,65 vezes 2,85 vezes 3,2 vezes zero vezes menos 87,93, no final dá zero.
Se pelo menos um dos fatores for igual a zero, em uma multiplicação de números racionais, então o produto será zero também. Beleza? É isso aí, o que a gente tem para hoje, tá? O vídeo ficou bem longo. Ainda bem que eu vou dividir tudo em 4 partes, né? Primeiro multiplicação, o outro próximo vídeo vai ser sobre divisão, próxima semana. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito, clica no gostei, compartilha com seus amigos, ajuda bastante, tá? Ao YouTube tornar esse conteúdo relevante para eles. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Sempre que sair vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber a notificação do vídeo, tá? Mas para isso é importante que vocês se inscrevam e cliquem no gostei. Fazendo isso, o YouTube entende que você está interessado pelo vídeo. Sempre que sair vídeo novo, você é notificado. Tá? É isso aí, tá bom? Até sexta-feira com um vídeo de exercícios resolvidos. Um grande abraço, uma boa semana para todos e fui!